Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 9, que tem como título Jesus, o sacrifício perfeito. O verso dessa semana está em Hebreus, capítulo 10, verso 14, e diz assim: Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Bem, estudando o livro de Hebreus nesse trimestre, no primeiro trimestre aí de 2022, estudando esse livro, nós estamos percebendo que Hebreus, ele deixa muito claro que a morte substitutiva de Cristo, ela era algo inevitável. Né? Para que os seres humanos pudessem ser salvos, Cristo deveria, então, entregar a sua vida, né? E realizar o sacrifício perfeito. Nós compreendemos que a quebra da aliança, ela exige, né, que o transgressor ele morra. Deus, ele precisa, dentro das suas leis, né, ele precisa punir o transgressor com a morte. Né? O transgressor da lei, o transgressor da aliança, ele precisa pagar com a sua vida. Porque senão, os mandamentos de Deus, né, eles perdem validade. Mas aí nós temos, então, né, o Filho de Deus se oferecendo como substituto. O Filho de Deus oferecendo a sua vida, o seu sangue, para substituir o transgressor da lei. Que maravilha, né? O próprio Deus oferecendo, então, se oferecendo no lugar do transgressor, que deveria, então, pagar com a sua própria vida por ter transgredido a aliança. Agora, por que que o sacrifício de Deus, né? Por que que o sacrifício do Filho de Deus, né? Jesus, ele é considerado o sacrifício perfeito? Lá em Hebreus, capítulo 7, nós já abordamos aqui em algumas lições anteriores essa ideia, esse contexto, mas aqui essa lição, então, ela complementa um pouco essa ideia para a gente. Lá no capítulo 7, do verso 23 até o 27, nós temos aqui algumas características que tornam o sacrifício de Cristo o sacrifício perfeito. Ele, né, como cordeiro puro, o único que pode realmente substituir o transgressor. Lá no verso 26 do capítulo 7 de Hebreus, diz assim, né, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Perceba as características de Cristo que tornam, então, o seu sacrifício um sacrifício perfeito, né? Sem mácula, inculpável, santo, né? Separado dos pecadores. Né? Cristo, ele não teve pecado, ele não pecou, ele foi tentado, sim, Cristo ele foi tentado, lembre disso, mas não pecou. Né? Tentação não é pecado. Cristo foi tentado, mas ele não pecou. Então, por isso que torna o seu sacrifício perfeito. Veja no verso 27, né, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Né? Cristo não, como os sumos sacerdotes anteriormente, lá na antiga aliança, precisava apresentar sacrifícios diários ali pelo povo, né, e também pelos seus próprios pecados. Cristo não. E por quê? Lá no finalzinho do verso 27 fala, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Olha que beleza, que maravilha essa leitura. Uma vez por todas, ele não precisa mais realizar sacrifícios, né? Oferecer sacrifícios, não é um sumo sacerdote que precisa oferecer sacrifícios todos os dias por nós ou pelos seus pecados, não. Uma vez por todas ele já fez isso, quando a si mesmo se ofereceu, né? Realizando então o sacrifício perfeito no lugar dos seres humanos. O substituto, aquele que morre no lugar do transgressor, que apresenta então esse sacrifício perfeito. No capítulo 9 de Hebreus, lá no verso 12, né, complementa essa ideia quando diz, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Né? Então não é por meio de sangue de bodes, bezerros, de animais, como lá no passado, mas por meio do seu sangue. Ele realizou uma vez por todas esse sacrifício. Né? E lembramos que lá atrás, na antiga aliança, quando nós tínhamos todo esse sistema de sacrifícios ali, tudo aquilo representava, né, simbolizava o sacrifício perfeito que seria realizado um dia. Né? Hoje nós temos já o sacrifício de Cristo realizado, compreendemos isso, mas antes de Cristo morrer, antes de Cristo, né, vir a esse mundo e morrer para, né, nos redimir dos nossos pecados, havia ali um sistema que simbolizava, né, que permitia que os seres humanos daquela época compreendessem o sacrifício que iria acontecer um dia.
Deus ele tem uma forma didática de fazer o povo compreender as coisas, né? Quem é melhor para ensinar os seres humanos do que o próprio Deus, né? Que criou cada um de nós. É claro que ele sabe a maneira de fazer os seres humanos compreenderem alguma coisa. E ele usou todo esse sistema, então, de sacrifícios ali, né, lá atrás, para fazer aquele povo compreender o sacrifício perfeito que seria realizado um dia, né? Porque ali, né, o sangue dos bodes, bezerros, né, não tinham ali, na verdade, um poder em si, né? Eram apenas animais, mas aquilo simbolizava, né? Fazia eles permitirem todo o sistema que acontecia ali, fazia eles entenderem, né? Permitia que eles compreendessem o sacrifício perfeito que iria acontecer um dia. Que maravilha, então, né? Nós temos um Deus que se fez homem e vem realizar esse sacrifício perfeito, né? Substituto, né? Substituindo, então, o transgressor. E aí nós temos aqui na lição também dessa semana, né? Mostrando que a cruz, né? A morte de Cristo, a cruz como uma base de todos os benefícios divinos, né? Não apenas a purificação do pecado, como nós estamos falando, mas a cruz também, né, nos mostra, né, a santificação para servir, além também de nos levar a compreender como um alimento para a nossa vida espiritual, né? A cruz, então, traz todos esses benefícios divinos para a nossa vida. E a lição também aborda o contexto da cruz, né, totalmente ligada à ideia do juízo. Sim, a cruz e o juízo andam ali interligados, com certeza. E interessante que Cristo, né, nós entendemos Cristo como nosso advogado, né? E um advogado aqui na Terra, ele nos representa em alguma situação, né? E ele vai nos representar. Eu posso, por exemplo, ter cometido um delito e um advogado, então, aqui na Terra, ele vai perante o juiz, né, apresentar ali algumas situações, algumas questões ali da minha vida que possam amenizar as consequências desse delito que eu possa ter cometido. Agora, né, Cristo, como nosso advogado, perante o Pai, ele não vai apresentar aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Cristo não vai perante o Pai dizer, o Daniel ele fez isso aqui de errado, mas ele fez isso tudo aqui de certinho, que vai amenizar então aquilo que eu fiz de errado. Negativo. Né? Em algumas situações, talvez a gente já tenha visto isso, né? Em algum filme, algum seriado, não sei, algum programa de comédia, né? Eu lembro quando eu era criança, eu via isso às vezes, em algum programa, falando sobre essa questão do juízo, né? Então a pessoa morria, daí ela ia para o céu e ficava ali no portão do céu, né? Ali com alguém recepcionando, e esse alguém então fazia ali uma leitura, ou você fez isso, fez aquilo, fez isso de bom, fez isso de errado, então aqui, né, colocando na balança, você então está livre para entrar no céu, ou não, colocando na balança você vai ter que ir embora, vai ter que ir lá descer e ficar lá no inferno, né? Talvez você tenha visto alguma situação parecida aí em algum programa, enfim, com relação a essa situação. Agora, a realidade é que Cristo, ele jamais vai apresentar aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Porque o que eu fiz e deixei de fazer jamais será capaz de me salvar. Cristo, perante o Pai, ele apresenta o que ele fez. Essa é a beleza da cruz. Essa é a beleza do sacrifício perfeito. Ele apresenta o que ele fez. O que ele fez é suficiente, eu preciso aceitar. Veja a citação aqui que a lição traz de Ellen White, de Testemunhos para a Igreja, lá na lição de quinta-feira. Aqui, eu sublinho algumas partes somente, diz assim, né? O homem não pode por si mesmo defender-se dessas acusações. Em suas vestes manchadas de pecado, confessando sua culpa, ei-lo perante Deus. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta um eficaz rogo em favor de todos os que, mediante arrependimento e fé, confiaram a ele a guarda da sua vida. Veja só, Cristo unicamente pode pleitear eficazmente em nosso favor. Ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos fundamentados, não em nossos méritos, mas nos dele. Por isso é o sacrifício perfeito. Ele apresenta perante o Pai aquilo que ele fez, e é isso que será capaz de salvar a humanidade. Isso que é capaz de salvar cada um de nós. E nós precisamos aceitar, então, Cristo como substituto, para, então, que nós possamos chegar a essa salvação tão prometida para cada um de nós. E para finalizar, nós lemos aqui Hebreus,
capítulo 9, verso 28, veja que maravilha desse verso. Acompanhe comigo, Hebreus 9, 28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Essa é a promessa que cada um de nós temos. Né? Cristo veio para, então, nos purificar dos pecados, né? Para nos salvar da escravidão, do pecado e da morte eterna que o pecado ele acaba levando cada um de nós, poderá acabar levando cada um de nós, mas então ele vem e nós precisamos aceitá-lo e logo esse Deus, né, que se fez homem, que morreu por nós, virá a segunda vez, sem pecado, para aqueles que o aguardam para a salvação. Que promessa maravilhosa, né? Que possamos aceitar então o sacrifício de Cristo, que possamos aceitá-lo como substituto, porque nós como transgressores temos um preço a pagar, mas Cristo já pagou em nosso lugar. E que possamos então aceitar pela fé o sacrifício de Cristo Jesus. Mais uma vez foi um grande prazer estar com você. A gente se vê então no próximo estudo. Até lá!